Bom, galera, vamos para mais um gabarito comentado aqui da prova da SpaceX de 2022. Estamos com o modelo A e essa é a questão 38. Vamos ler o enunciado. Com base no gráfico a seguir, que representa as curvas de solubilidade de 5 substâncias em água, analise as afirmativas. E aí ele dá para a gente que a densidade da água a 10 graus Celsius e a 50 graus Celsius é 1 kg por litro, que também podemos dizer que é 1 grama por ml. A clássica densidade da água, né? A velha densidade da água. Deixa eu colocar aqui, 1 grama por ml. Só para a gente lembrar. E aí temos as afirmativas e vamos julgá-las. São verdadeiras ou falsas para ver o que a gente vai marcar ali no final. É isso, né? É isso. Primeiro, a dissolução do nitrato de sódio em água é um processo endotérmico. Vamos rapidinho lembrar o que são essas curvas aqui. Olha, cada uma delas representa a capacidade de solubilidade de um sal. Então, a gente tem a amarela o nitrato de sódio, a verde o nitrato de potássio, a roxa o cloreto de potássio, aí aqui tem a laranja o cloreto de sódio, e a azul aqui o sulfato de césio. Bom, de césio não, perdão, de sério, olha, sulfato de césio não, de sério. Aí é o seguinte, essa curva ela representa o quanto desse sal a gente consegue dissolver em 100 gramas de água a uma dada temperatura. Então, no eixo X aqui, olha, a gente tem os valores de temperatura e no eixo Y, a massa do sal. A massa do sal que a gente consegue dissolver em 100 gramas de água. Sabendo que a densidade da água é 1, né? 100 ml de água. Bom, o que acontece? Quando esse gráfico está crescendo, significa que quanto mais calor a gente fornece para o sistema, melhor a capacidade de solubilidade do sal. Então, olha o caso do nitrato de sódio. Nitrato de sódio, a 10 graus Celsius, a gente consegue dissolver 80 gramas dele. Mas já a, 40 graus Celsius, a gente consegue dissolver 100 e pouquinho dele. Então, aumentou a capacidade de solubilidade desse sal à medida em que nós aumentamos a temperatura. Isso significa que para que esse sal solubilize em água, ele retira calor do ambiente. Se o fato de você estar dando calor, tá aumentando a temperatura, facilita o processo, significa que esse processo é favorecido recebendo calor. Então, é um processo, de fato, endotérmico, porque ele recebe calor para acontecer. A primeira afirmativa aí está certinha. Segunda, na temperatura de 20 graus Celsius, é possível solubilizar iguais quantidades de matéria em mol de nitrato de potássio e de cloreto de potássio em água. O nitrato de potássio é o verde e o cloreto de potássio é o roxo. Bom, a 20 graus Celsius, nessa temperatura aqui, olha, é interessante ver que a gente consegue dissolver quantidades iguais de massa desses sais. Porque olha que aqui no gráfico, as duas curvas se encontram. A curva do nitrato de potássio, que é essa daqui verde, e a curva do cloreto de potássio, que é a roxa, se encontram a 20 graus Celsius. Então, está quase batendo aqui no 30, um pouquinho acima. Significa que a gente consegue dissolver 30 gramas tanto do cloreto de potássio quanto do nitrato de potássio a 20 graus Celsius. Porém, 30 gramas não significa a mesma quantidade em mol. Lembra que cada um desses sais tem uma massa molar diferente. Então, 30 gramas do nitrato de potássio não tem a mesma quantidade de mols do que 30 gramas de cloreto de potássio. São quantidades diferentes de mols. A gente nem precisa calcular para saber que essa segunda afirmativa está equivocada, errada. Se fosse quantidades iguais de massa, aí sim, estaria batendo, poderia dar certo para ela. Terceiro, para preparar uma solução saturada de cloreto de potássio em 500 ml de água a 70 graus, seria necessário dissolver aproximadamente 250 gramas do sal no solvente. Então, olha só, ele fala,
para a gente preparar uma solução saturada do cloreto de potássio, então o cloreto de potássio é o roxinho, do cloreto de potássio a 70 graus Celsius. Vamos ver ali no gráfico, ó. A 70 graus Celsius, o que a gente consegue dissolver no máximo dele é 50 gramas. Dissolver no máximo, então, significa que a gente tem uma solução saturada, tá? Quando a gente tem o máximo de sal que a gente consegue dissolver daquele soluto em 100 gramas de água a uma determinada temperatura, a gente tem a solução saturada. Se está antes, se a gente tem um valor menor do que esse máximo de sal, então a gente tem uma solução insaturada. Então, qualquer valor abaixo da curva do KCl aqui, olha, a gente teria uma solução insaturada em qualquer uma dessas temperaturas. Logo, qualquer valor de KCl abaixo de 50 gramas seria uma solução insaturada. Dissolver 50 gramas de KCl em 100 ml de água, que é 100 gramas de água, dá para a gente uma solução saturada desse sal. Bom, isso porque a questão afirma que a 50 graus Celsius a gente deve considerar a densidade da água 1, tá, pessoal? Mas ele fala aqui, olha, que em 500 ml de água a gente conseguiria dissolver 250 gramas do sal para fazer uma solução saturada. Será que isso é verdade? Bom, 500 ml de água é o mesmo que 100 vezes 5, né? Então, se a gente quintuplicar a quantidade de água, a gente pode quintuplicar a quantidade de sal. Então, a gente conseguiria sim dissolver 250 gramas desse sal. A gente quintuplicar a quantidade. Então, a afirmativa 3 está corretíssima, corretíssima. Dá 10 para ela, que ela está corretíssima. Vamos botar lá um verificadinho nela. 4. A dissolução de uma amostra de sulfato de cério 3 em uma quantidade adequada de água, de forma a se obter uma solução insaturada, forma uma mistura homogênea com maior temperatura de ebulição em relação à água pura. Bom, solução insaturada significa que tem menos massa do que o limite de solubilidade dessa substância, desse soluto. Quando a solução é insaturada, então não tem nenhum precipitado, não tem nenhum sólido sobrando ali que não conseguiu se dissolver na água. Está tudo dissolvido, então a gente enxerga aquela fase transparente, como se a água tivesse de fato pura. Logo, é uma mistura homogênea. Se for uma solução insaturada, é uma mistura homogênea. E sim, a temperatura de ebulição vai ser maior do que em relação à água pura. Isso porque quando a gente tem sal em qualquer quantidade na água, a gente faz com que as moléculas de água fiquem mais retidas ali na fase líquida, porque estão interagindo com os íons daquele sal que foram liberados. Então, o sulfato de cério, por exemplo, ó, é o Ce2SO4,3. Em água, ele vai liberar 2 mols do íon Ce mais 3 e 3 mols do íon SO4 menos 2. Então, esses íons que são liberados aqui em solução, 5 mols de íon, né? Eles vão ficar retendo ali as moléculas de água, fazendo com que seja necessário uma quantidade maior de energia para aquele sistema, para aquela água se tornar vapor, se tornar gasosa. Então, de fato, sim, aumenta o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição. Tá? Corretíssimo a 4. 5. Dissolvendo-se completamente 1 mol de cada um dos 5 sais mencionados no gráfico em 5 amostras de água de mesmo volume, de forma que cada amostra de água recebesse apenas um dos sais, obter-se-iam 5 soluções com igual pressão de vapor a uma mesma temperatura. Cuidado, ó. Essa está bem relacionada com a anterior, porque pressão de vapor
está relacionado com a quantidade de moléculas de água que conseguiram se desprender da fase líquida. Mesmo à temperatura ambiente, existe o que a gente chama de pressão de vapor, que é uma pequena camadinha de moléculas de água que foram para a fase gasosa, mas que ficam ali exercendo uma pressão, mantendo aquela fase líquida ali embaixo. Isso é bem interessante, isso é uma propriedade coligativa. Bom, quando a gente tem mais mols de sal dissolvidos em água, a gente vai ter uma maior retidão ou segurança dessas moléculas de água. Logo, menor pressão de vapor, porque menos moléculas estarão virando vapor. O que ele está afirmando aqui é que todos os sais gerariam a mesma quantidade de íons dissolvidos em água. A gente viu aqui que 1 mol do sulfato de cério, quando dissociados, 1 mol de sulfato de cério, quando dissociado, gera 5 mols dos íons em solução. O que não é o caso dos outros sais. Vou pegar só um exemplo aqui, só para vocês verem que não bate. O KCl, 1 mol de KCl, 1 mol de KCl, se a gente colocar isso em água, vai liberar 1 mol de íons potássio mais 1 mol de íons cloreto, ou seja, 2 mols. Logo, uma quantidade menor de íons em solução vai fazer com que a pressão de vapor seja maior lá em cima, né? Porque mais moléculas vão conseguir se desprender. Diferente do primeiro caso ali. 5 mols de íon em solução é maior do que 2 mols. Então, mais moléculas de água ficarão retidas, impedindo, então, elas de se tornarem vapor. Então, diminui a pressão de vapor lá em cima. Logo, a 5 está errada. Dá um X aqui. 6. Uma solução saturada de nitrato de potássio a 50 graus Celsius, nossa, essa questão é grande também, né? A 50 graus Celsius, deve apresentar concentração de aproximadamente 8 mols por litro. Vamos ver aqui no gráfico. A 50 graus Celsius, qual é o sal? Nitrato de potássio. Nitrato de potássio é o verde. Então, aqui, ó, 80, né? A 50 graus Celsius, a gente consegue dissolver 80 gramas de dissoluto. Então, uma solução saturada, como ele diz ali, é uma solução em que a gente tem o máximo de dissoluto possível que dá para dissolver naquela quantidade de dissolvente, que nesse caso é 100 ml. Então, a 50 graus Celsius, a gente consegue dissolver 80 gramas do KCl, em 100 ml de água. Nossa, essa piadoca é maravilhosa. Só que ele quer saber qual vai ser a concentração disso em mol por litro. Bom, primeira coisa que dá para sacar aqui, olha, é que são 80 gramas em 100 ml. X, então, estarão em 1000 ml, que é 1 litro. Beleza? Corta os dois zeros aqui, ó, só multiplicar por 10. X vai ser igual a 800 gramas de KCl em 1 litro. Só que ele quer saber, né, 800 gramas de KCl em 1 litro. Só que ele quer saber quantos mols de KCl serão... perdão, não é o cloreto de potássio, não, é o nitrato de potássio. Deixa eu apagar aqui, eu botei o sal errado. Mas até aqui está batendo. Então não é a KCl, pô. É o KNO3. Ali em cima também, KNO3. Então é o seguinte, ele quer saber a concentração em mols por litro. Então a gente vai precisar da massa molar desse cara. A massa molar do KNO3, aqui 14, né, vai dar 101 alguma coisa grama por mol. 101, alguma coisa gramas por mol. Significa que 1 mol tem 101 gramas desse ácido. Ou que 101 gramas representa 1 mol de matéria desse sal. Perdão, falei ácido.
A gente tem 800 gramas aqui, né? São 800 gramas. Quantos mols equivalem a isso? Só fazer a regrinha de 3. 101 gramas para 1 mol. 800 gramas para N. Então, N vai ser igual a 800 dividido por 101. Bom, isso aqui, gente, é da 7,9 por aí. Mas olha só, se a gente fingir que não viu nada e arredondar esse 101 para 100 aqui, ó, opa, aproximadamente 8 mol por litro. Vamos botar um aproximadamente aqui. Aproximadamente, é isso que ele quer saber, né? 8 mol por litro. Então, ó, tá batendo aqui, aproximadamente 8 mol por litro, então a C está certa também. Logo, 1, 3, 4 e 6 estão certas. 1, 3, 4 e 6, letra C. C de certo. É isso aí, galera. Espero ter ajudado. Acompanhe o canal para ver os vídeos das outras questões. Se inscreve, deixa o like, comenta aí, deixa o seu parecer sobre a questão também. E um grande abraço, até o próximo vídeo.